25, 6. Ei, vô. É o 3 e 3. Isso. É 3 e 3. Minha jovem coluna. A Dara tá dormindo, tá? Vamos filmar ela roncando agora? Você vai comer. Mãe, é um 3 e outro 3. O começo do versículo vai dizer, mas à meia-noite. É. Meia-noite, mais meia-noite. Esse horário da meia-noite Versículo é um horário que se exige no mundo espiritual louvor. Salmo 119, versículo 62 está escrito assim: à meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25 e 26, a gente lembra da história de Paulo na prisão. O texto diz assim: e, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltos as prisões de todos. Então vamos lá, o Salmo 119, 62 vai dizer que perto da meia-noite é um horário propício para louvor, e Paulo, em Atos dos Apóstolos, vive uma cena de que quando estava chegando perto da meia-noite, ele louvando, ele recebeu um grande livramento. E por que é exigido essa questão do louvor perto desse horário? Porque esse horário é um horário onde começa a habilitação das trevas dentro do mundo espiritual. O princípio da morte. Então, quando o Salmo 91 vai dizer que há um espírito que assola a morte, que leva a morte ao meio-dia, esse espírito começou a agir nas trevas, isso é, à meia-noite, e o Salmo começa a trabalhar toda essa questão da noite, do espírito que anda à noite, e quando chega na luz, ele começa a evidenciar aquilo que foi expresso nas trevas. Deus disse em Êxodo, capítulo 11, versículo 4, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. E no capítulo 12, versículo 29, ainda em Êxodo, está escrito assim: e aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que se sentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Então é um horário que começa a desenvolver esse contexto da habilitação para a morte. Preste bem atenção, está em Jó 34, 19 ao 21. Quanto menos aquele que não faz acepção das pessoas de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obra das suas mãos. Eles, no momento, morrem, e até a meia-noite os povos são perturbados e passam, e os poderosos serão tomados não por mão humana. Preste bem atenção. Meia-noite os povos são perturbados. Aonde é que está o livramento nisso? No louvor. Então, quando chega nesse caminhar da meia-noite, olha a prisão de Paulo, antes da meia-noite houve um romper. Porque se chega meia-noite, o Paulo preso iria receber perturbação e talvez não ia ter condições de romper aquilo para poder receber livramento. Então, nós como igreja precisamos aprender a romper essa transição de dia dentro dessa expressão de louvor. Porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Uma outra expressão muito conhecida disso é aquela figura daquelas duas mulheres que vai diante do rei Salomão e que ele expressa sabedoria. Mas o detalhe da morte é de fundamental importância nisso. Uma das mulheres fala assim: e de noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e tirou o meu filho do meu lado. Então a mulher que tem um filho morto, quando ela vai tirar o filho da outra, não é uma realidade de um filho apenas que ela está trazendo. Ela está gerando morte, substituindo uma morte para com o filho da outra. Enquanto eu dormia, tua serva,
e o deitou no seu seio. E o seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-se eu pela manhã, para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era o meu filho que eu havia tido. E uma outra passagem, em Juízes capítulo 7, versículo 19. Chegou, pois, Gideão, e os 100 homens que com ele iam, ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido um pouco trocadas as guardas, então tocaram as buzinas e quebraram os cântaros que tinha nas mãos. Gideão foi para uma guerra sem arma. A olhos humanos, a única arma que ele tem é buzinas para fazer barulho, mas esse barulho está apontando para a realidade do louvor. E esses cântaros que caminham dentro dessa realidade de quem carrega água, quem carrega azeite, expressões desse tipo. E aí está, mais uma vez, essa realidade da libertação dentro desse tempo. Então, por que na parábola das 10 virgens aponta essa realidade desse clamor justamente à meia-noite? Porque alguém deveria estar louvando antes dessa hora chegar. Ei, o noivo vem, nós estamos aqui esperando o noivo, aleluia, toda a honra, toda a glória dada. Não, estavam todas dormindo. E aí, a morte começou a acontecer. 5 delas têm o caminho da vida preparado para si. Mas à meia-noite não começa a morte. 5 delas começam a transitar por esse ambiente a partir desse momento, porque não houve louvor. Então, nesse momento que nós estamos tendo, na nossa contagem de tempo, segundo a cronologia do nosso tempo, esse romper das 11 horas é uma preparação para o livramento do que acontece nessa transição de dia. É porque acontece nesse contexto espiritual desse movimentar de um dia para o outro. E por que o inimigo apronta tanto, principalmente dentro desse ambiente de morte? Porque ele sabe de uma sentença espiritual eterna que nunca vai cessar, que as misericórdias do Senhor se renovam pela manhã. Então o Senhor vem falar comigo à noite. Eu não lembro de manhã, ele não me pune, porque a misericórdia dele está agindo. Mas a misericórdia do Senhor só alcança os vivos. Aqueles que entraram dentro do ambiente de morte, ele não tem essa misericórdia, não alcança mais. Tá entendendo bem aí, ídolo? Então, aprendemos a louvar. Aprendemos a contar os horários de Deus. Aprendamos a ter a percepção dos acontecimentos. E não é à toa que esse sinalizar de porque determinada pessoa estava orando em determinada vigília da tarde, a hora nona, todos esses pontuários que estão na Bíblia são situações as quais o Senhor está liberando o entendimento para a profundidade das coisas que acontecem no mundo espiritual, que é uma realidade eterna, mas que dentro do nosso tempo tem hora para poder acontecer, tem localização geográfica para poder acontecer e tempo determinado para poder acontecer. Que nós possamos aprender nesse antecipar da meia-noite e entregar o nosso melhor louvor a Deus. Que a gente possa, nesse momento de oração, também aprender a louvar, expressar isso em cânticos, expressar isso com exaltação, com o profundo do nosso sentimento e com o máximo da nossa verdade. Amém? Apocalipse capítulo 19 vai nos mostrar a condição que se precisa para poder viver essa festa. Antes de mais nada, essa festa ela acontece à noite. Essa festa é uma celebração matrimonial. Existe todo um requinte para o cumprimento dessa realidade. Então, Apocalipse capítulo 19, versículo de 7 a 9. Apocalipse 19, versículo de 7 a 9.
Fiquemos alegres e felizes. Louvemos a sua glória. Chegou a hora da festa do casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo. A ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. São o quê? Então, As boas ações do povo de Deus. Pedimos então o a anjo disse, escreva isso. Felizes os que foram convidados para a festa do casamento do Cordeiro. Opa. E o anjo disse ainda, são essas as verdadeiras palavras de Deus. Amém. Então vamos lá. As condições para participar dessa festa. Primeiro, um coração regozijante, cheio de alegria. Segundo, homens santos que deem glória ao Senhor, que tenham coragem de reconhecer que as coisas na sua vida não acontecem pelo acaso nem pelo esforço próprio. É a mão de Deus agindo e cooperando em nosso favor. Ponto fundamental e importante, o texto vai dizer que o linho fino são a justiça dos santos. Olha que interessante. As nossas justiças servem de vestimenta para esse corpo místico que é a noiva, a igreja de Cristo. E o que seria justiça? Não é justiça qualquer. É a justiça dos santos. Porque o santo aplica e pratica justiças santificadas. Então qualquer pessoa que dá uma comida para alguém na rua está fazendo a justiça. Mas só quem vai diferenciar se aquela justiça é santificada é o Senhor que é santo. Porque santidade procede unicamente dele. Então a fala do pastor Juscelio é pertinente nisso. Ah, mas todo mundo está fazendo live hoje. Mas nem todo mundo que está fazendo live e que está fazendo live usando o nome de Deus, Deus permanece com ele naquela live. Porque requer santidade, nem todos têm. Então não é só fazer, não é apenas ter coração para fazer, não é apenas ter vontade de fazer, mas fazer com justiça e com justiça santificada. Tem pessoas que entregam dízimos, tem pessoas que entregam ofertas, tem pessoas que vai para o Ceasa, tem pessoas que levam comida na casa, mas essas realidades não representam a santidade, a manifestação da justiça de Deus em santidade. Então, no que diz respeito a essa festa das bodas, não é qualquer um que tem um convite que faz parte dela. Porque na porta vai ser averiguada se o simples fato de você ter o convite vai te permitir chegar somente até a porta. Da porta para dentro, vai exigir certas questões que o convite que você tem não compra. O Cristo continua escolhendo dentro dos chamados. O chamado para todos. Os escolhidos estão dentro daqueles que são chamados. E o versículo termina dessa forma. Bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Preste atenção. O convite é para ir para a boda. Mas a boda, só quem participa é esposa e esposo. Todos os demais têm o direito de assentar à mesa. O encontro de Cristo com a igreja é uma manifestação de honra e glória para o Senhor e não para nós. O que nos cabe é a mesa. Então, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então, a partir do momento, vamos voltar para a parábola, que aquela porta se fechou e aquelas 5 prudentes entraram, elas estão aptas para receber um novo convite dentro da festa que elas estão. Sentar à mesa. Você pode sentar à mesa. Ou então, você vai apenas servir a mesa. Ou então, você vai apenas olhar a mesa. Você está dentro da festa. Mas não significa que dentro da festa você é alguém que congratula, que festeja e que dança a valsa. O anjo diz: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Nesse caso, vemos que ser cheio do Espírito é uma condição fundamental. Olha a importância de se ter azeite reserva. Dentro da porta para dentro, ainda tem mais trabalho, ainda tem mais desenvolvimento.
Não basta ser apenas íntegro. É importante estar cheio do Espírito Santo. Não adianta ter apenas integridade. De integridade, de caráter, de moral, a filosofia e muitas religiões estão cheias. Mas Espírito Santo está faltando na maioria dos homens que se dizem ser homens de Deus. Então, que a gente possa, nesse hoje, compreender que dentro da festa existe uma grande oportunidade. A grosso modo, um chamado dentro do chamado. E para poder viver esse chamado dentro do chamado, para viver o chamado, qualquer um dá conta. Basta ter uma boa conduta, basta ter uma certa moral, tá bom. Mas para viver o chamado dentro do chamado, isso é, a escolha dentro do chamado, se não tiver justiças em santidade, que conduz essa realidade para a vestimenta da Igreja de Cristo, não resolve. E dentro da festa existe um lugar, existe uma mesa, existe uma cadeira, existe um espaço preparado. E que esse espaço nos alcance e seja de honra para a honra e glória de Cristo Jesus, nossa e na vida dele. Amém? Nessa parábola das virgens loucas e prudentes, o economista Jesus nos ensina que o mais importante na espera do sucesso é o depósito, o qual não pode ser emprestado. Repite, é o que, Sam? O senhor pode repetir? É o depósito ao qual não pode ser emprestado, mas adquirido dos especialistas. Que o depósito de azeite que acende a luz na adversidade, a qual ilumina os nossos passos, é mais importante do que as roupas que usamos para celebrar o sucesso. É mais importante que a lâmpada que levamos para ir ostentar a nossa indumentária. Então, primeiro ponto. Há um investimento na vida das 10 virgens. E quem olha as 10 virgens naquele ambiente, ninguém consegue discernir quem são loucas e quem são prudentes. Porque elas estão usando a luz, as 10 estão usando a luz, as 10 estão vestidas de noiva. Contexto histórico diz que as noivas daquele tempo aparentam-se mais ou menos com a parábola da mulher que perdeu as 10 dracmas. Hoje a gente dá um anelzinho de noivado. O noivo naquele tempo depositava riquezas na mão da noiva. Ela dava uma joia fora do comum. Então, essas noivas, elas têm investimento pessoal em si. Só que 5 dessas noivas estão usando o investimento verdadeiramente para adentrarem com o noivo para as bodas. E 5 delas estão usando o mesmo investimento tão somente para poder esconder a sua loucura. A ostentação é o pecado capital da maioria dos, entre aspas, empresários que pensam que são bem-sucedidos. Mas ela é o esgoto por onde saem todas as suas forças econômicas e morais. Então preste bem atenção, a ostentação é um pecado. E é o caminho por onde se esgota riquezas, esgota honra, esgota forças, esgota economias e até contextos morais. Ostentação. Então, nós já conhecemos situações desse tipo. O cidadão ganha um salário básico, mas ele anda com um carrão que ele não tem condições de sequer pagar aquilo dali. Sequência. A lâmpada acesa que nos conduz às nossas futuras realizações e celebrações depende dos recursos nas nossas economias, pois somente essas economias nos ajudarão a esperar na hora do atraso dos nossos pretendentes. Então, o que foi que conseguiu fazer com que aquelas mulheres tivessem condições de esperar a chegada do noivo?
o que elas economizaram e que estava reservado dentro da lâmpada. Todo empreendedor deve aprender que a sua capacidade para esperar o ajudará a perseverar. Então, cada capacidade que nós temos nos momentos de adversidade, ele vai nos apontar para perseverar mais ainda. O nome disso é depósito. Se não levarmos azeite reserva, não podemos prever nada. A previsão de um erro somente pode ser garantida quando temos o reservatório cheio. Erros e acertos durante a espera não são passaporte para entrarmos na festa da boda, que representa a celebração do nosso sucesso. Erros e acertos durante a espera não são passaporte para entrarmos na festa das bodas, que representam a celebração do nosso sucesso. Somente a autossuficiência para poder esperar nos momentos inesperados nos leva ao sucesso. Este é um coletivo de virtudes que nunca deve faltar na sua jornada, no seu ministério, na sua caminhada, na sua empresa e por aí vai. Preste atenção. Paciência, perdão, investimento, semeadura, humildade, aprendizado, experiência, prudência, previsão, saber quando voltar atrás, arrependimento, decisão, que avalia os dois lados da moeda, economia, antecipação, discernimento, paz, longanimidade, domínio próprio, fidelidade no pouco, fidelidade no pouco, fidelidade nas coisas alheias, beneficência e, principalmente, reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. A grande verdade dessa, entre aspas, empresa de vários funcionários é que Jesus ensinou claramente que todas as virgens dormiram, que todas as virgens tosquerejaram, que todas se vestiam apropriadamente, que todas vieram ao lugar de encontro, que todas tinham luz, que todas eram virgens, que todas sabiam o que queriam. Mas a única diferença estava no depósito que tinha, e somente 5 tinham depositado para enfrentar os desafios inesperados. A empresa, ministério, família, seja lá o que quiser, tem que ter depósito para garantir o inesperado. O economista Jesus ensinou que depósito não deve ser feito para garantir o prazer e os banquetes, mas para garantir o inesperado. Ensinou que depósito não se empresta, se vende. E há quem vende azeite exclusivo para depósito. A única coisa que me preocupa é que quem vende esse azeite mora longe. Então preste bem atenção. Estou abordando hoje um contexto de economia. E dentro desse contexto, o azeite que está na lâmpada e o azeite que está na vasilha tem 2 nomes propriamente dito. Ítalo Cristiani e Gleice. Você consegue identificar o que esses 2 azeites simbolizam na nossa vida cotidiana hoje? Pelo pouco que eu entendi, é mais do dízimo, da oferta, da semente. Pronto, parou aí. É exatamente esse o ponto. Então, tá ouvindo, Cristiane? Todas 10 tinham dízimos, mas somente 5 tinham ofertas. O dízimo te leva até a porta, mas só a oferta consegue fazer você entrar. Tá entendendo? Pode olhar na história de qualquer pessoa que teve a vida virada dentro das Escrituras, que você vai ver que o que levou aquela pessoa a entrar, a conquistar, a possuir, a desenvolver, foi a oferta. O dízimo levou até a porta, mas só a oferta vai fazer com que se entre. Tá entendendo, Cristiane? Tá entendendo, Ítalo? Tá entendendo, Gleice? Sim. Então, o que a parábola também está ensinando? Que se você tem um dízimo e você já está parado na porta, precisando de um lugar para poder entrar, você precisa ter oferta. E a parábola também está ensinando que você precisa comprar essa oferta e que essa oferta não se compra com dinheiro. Você precisa pedir para o Espírito Santo para você ter essa reserva. Então você precisa entregar a oferta e você não tem recurso para poder entregar a oferta. O que é que você faz? Espírito Santo de Deus, eu quero entregar a oferta
e eu não tenho condições, faça chegar em minhas mãos. E essa oferta vai chegar em suas mãos para saber se você vai ter fidelidade para poder verdadeiramente cumprir aquele propósito. Tem muita gente parado na porta da conquista, sem ter condições de entrar, porque não tem coragem para poder ofertar. Tem, no caso dessas 5, elas não têm oferta. Mas tem muita gente que está lá, como essas 5, que tem a oferta, mas não tem coragem. Fica esperando uma delas colocar a oferta para a porta abrir, para ver se ela entra ali, no mais ou menos, e segura a oferta dela. Ela não tem coragem de investir dentro dessa dimensão do reino. Então, as condições que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, ela não diz respeito ao fato de se eu me visto bem, se eu deixo de me vestir bem. Não, está muito além disso. Eu mandei o áudio hoje do que aconteceu com o nosso irmão Renê. E isso o Ítalo sabe disso, que ele já ouviu o Ítalo já ouviu o Renê falando isso. A Mima pega o carro com um tanque cheio, sai para comprar pão bem ali, demora 4 horas e esgota um tanque do carro. Ele está rodando com combustível que foi comprado pelos recursos que o Senhor tem colocado em nossas mãos, e a mesma Mima que esgota o carro em um dia está rodando com ele há 1 semana e ainda tem meio tanque no mesmo carro. Tá vendo a dimensão de quem tem azeite preparado, tem azeite na sua lâmpada e que está iluminando, e ele não quer se iluminar para mostrar a sua própria roupa, iluminar para poder mostrar o que tem, iluminar para mostrar o que conquistou, o que possuiu, mas ele quer iluminar para que uma porta se abra, porque ele tem a plena certeza e convicção que do outro lado da porta existe um tesouro que é muito maior do que o tesouro que está aqui, porque aquele que está me mandando o tesouro está vindo ao meu encontro, aquele que está mandando riqueza. Ei, eu vou repetir, aquele que está mandando riqueza, ele quer vir e entregar as riquezas, ele não quer mais um atravessador, ele não quer mais ninguém para poder mandar recado, ele quer estar face a face e entregar pessoalmente. Ele quer colocar você para poder administrar as riquezas dele. Então, entenda isso, e entendendo, viva isso, e vivendo isso, usufrua disso, e usufruindo disso, usufrua de uma maneira sábia e de uma maneira inteligente, com sabedoria e com sabedoria de Cristo. Amém. Dentro dessa parábola, o Senhor está deixando bem claro que Ele quer enriquecer, que Ele quer tirar a normalidade de vida, quer levar para um outro ambiente. E é por isso que Ele diz em uma outra parábola que é extremamente importante, vital, ser fiel no pouco. Talvez uma daquelas 5 tenha colocado aquele último azeite, o azeite reserva dentro da lâmpada, e já preocupada, e agora? Se a jornada for longa, como é que eu vou conseguir iluminar? Se essas 5 perderam-se aqui do lado de fora, talvez eu só consiga dar 2 passos ali dentro. A Bíblia não registrou o quanto cada uma de azeite tinha. Ninguém sabe o tanto de azeite as 5 ali tinham. Ei, talvez o que elas tivesse ali fosse apenas o importante para ela poder encostar, sentir nas costas a porta batendo quando o texto diz que fechou-se a porta. Pelo azeite dela, só foi para poder colocar para dentro. Ei, mas ela não precisa mais. Ela agora está em um ambiente de administração de plenitudes de riqueza. Nós precisamos aprender a ter ousadia em Deus. Eu não estou querendo ensinar com isso que você seja capitalista, que você seja materialista. Eu estou te ensinando com isso que Gleice e Cristiane, vocês precisam, antes de mais nada, antes do trabalho de vocês, deixar claro aos céus, aos infernos e a qualquer pessoa que chegar na vida de vocês, que os recursos que chegam nas suas mãos não advêm do seu trabalho, do seu esforço. Não é porque alguém ligou para você fazer qualquer coisa na casa. Não. Veio porque é o Senhor, é Deus, que hoje optou por esse caminho, porque amanhã Ele tem caminhos muito mais excelentes para poder fazer chegar em nossas mãos. É Ele, não é o seu telefone, não é o seu contato, não é o conhecimento que você tem na área da STEG, não é, é Deus que está fazendo. E Ele só está fazendo isso para poder testar fidelidade. Testar fidelidade. Vou repetir isso, testar fidelidade. Do outro lado da porta há um manancial de riqueza. A riqueza que veio para fazer essas 5 entrarem, vieram do outro.
a riqueza que vieram para as 10 vieram do outro lado da porta. Basta perseverar nisso e continuar acreditando, por mais que durma, por mais que venha toscanejar, por mais que venha adormecer, entenda que é extremamente importante e necessário viver em fé que do outro lado tem uma porta. E que o Senhor não quer que andemos mais nesses limites. Ele é um Deus de fartura. Ele é um Deus de abundância. Abraão não tinha nenhum filho e ele disse e cumpriu isso, que benditas serão todas as famílias na terra. E não há um ser humano na história hoje que não possa se declarar em Cristo que não seja filho de Abraão. O fato é que dentro desse patamar de riqueza de paternidade, ele creu. E nós não estamos querendo crer nas riquezas eternas que o Senhor quer nos confiar, nas riquezas humanas que o Senhor quer depositar em nossas mãos. Então, em nome de Jesus, que o coração e a mente hoje seja destravada, que em verdade, para a glória do nome dele, não ache mais espaço de dúvida, de medo, de ausência de fé dentro da nossa jornada, dentro do nosso querer. Nós atestamos a fidelidade dos dízimos e da oferta de vocês. Mas muito mais do que isso, nós temos apenas certeza e convicção que se vocês se inclinarem ao Espírito Santo de Deus com esse propósito, ele tão somente está desejoso para poder fazer muito além do que vocês têm pedido, muito além do que vocês têm pensado, muito além do que vocês têm orado. Não creia porque eu estou falando. Creia porque está escrito. Amém. Não creia porque é um pastor que está dizendo. Creia porque é o que a Bíblia diz. Creia porque é a Escritura. Faça porque é a Escritura. Deseje e almeje porque é a Escritura. Em nome de Jesus, destravem a vida de vocês hoje para a honra e para a glória do nome dele.